Bom, gente, boa noite. Enquanto o pessoal se acomoda aqui, eu vou enfim, passar algumas informações. Inicialmente, eu quero dizer que estou aqui, em princípio, representando a professora Ana Keila, que é a principal proponente, no sentido de que está liderando o processo de criação, enfim, da proposta, né? Não sei exatamente da criação, mas pelo menos da proposta desse curso. E, por uma questão familiar, a mãe vai se submeter a uma cirurgia amanhã, ela não pôde estar presente. Então, é uma representação, né, que eu estou fazendo na apresentação, embora o grupo que tenha proposto e que vai ser sinalizado, ele esteja bastante representado aqui. Antes de passar para a proposta em si, eu queria retomar uma fala da parte da manhã do professor Sidney, né, que eu achei muito procedente, quando ele disse o seguinte: nós estamos aqui desenhando uma nova universidade. Né? Independentemente de que cursos serão aprovados, né, de que novas modalidades teremos, trata-se de um redesenho, né, agora, estando completando aí 8 anos. Nós temos a perspectiva de 2022, que é o nosso PDI. Então, em princípio, estamos trabalhando com esse horizonte. E eu quero retomar essa fala no sentido de dizer o seguinte, que tão importante quanto redesenhar o contorno dessa nova universidade é a gente estabelecer novas práticas docentes, novas práticas que retomem o projeto original, o projeto pedagógico, que o PDI também valoriza, que é a de circulação dos professores entre os centros, entre as áreas e entre os cursos. Né? Acho que é fundamental que a gente garanta a interdisciplinaridade da universidade com essa liberdade de circulação. E o nosso projeto expõe exatamente dessa forma, que haja liberdade, que seja estimulada a circulação dos docentes. Né? Então, dessa forma, eu entendo que, assim como os novos cursos estão sendo propostos, que nós também incorporemos essa perspectiva da liberdade e da possibilidade de circular. Acho que isso oxigena a todos nós. Então, por exemplo, o curso de História, e vocês vão perceber, né, até por coerência, eu estou lá como colaboradora, né, embora não tenha participado tão efetivamente nos últimos tempos, participei nas fases iniciais. Estive hoje pela manhã, né, como parte aí do proponentes do BAT, com quem alguns dos que aqui estão presentes vão se lembrar, da apresentação no Consune, da manutenção disso pelo núcleo, né, que, enfim, levou adiante o seminário. Então, e agora com as ciências sociais. Então, assim, não é casual e não é trivial que eu esteja circulando entre as 3 propostas. É por convicção mesmo de que a gente precisa garantir e assegurar que essa prática se estabeleça de fato e que a gente retome de fato essa dimensão que a universidade nos garante. Né? Então, isto posto, é para dizer que, independentemente de esta proposta das ciências sociais ser ou não efetivada, entendemos, né, que há necessidade da gente oxigenar as nossas relações aqui na universidade. Então, nós vamos, na verdade, fazer uma apresentação que é uma apresentação de caráter conceitual. Por quê? Porque o grupo que está propondo esse curso, ele vem se reunindo de uma forma mais sistemática nos últimos 6 meses, porém, obviamente, que com as dificuldades que todos sabemos na nossa carga docente, da nossa carga de atividades. Então, é um curso que, talvez, entre todos que estão sendo apresentados, é um curso que ainda tem um forte caráter embrionário, embora ele venha sendo já considerado, enfim, como hipótese, como possibilidade na universidade já há muito tempo. Não só porque nós temos uma área de ciências sociais, né, que é uma área atuante aqui dentro do SEX, já que as humanidades, em princípio, estariam lá no CCNH, e vários momentos, em várias oportunidades, quando novos cursos foram propostos no âmbito do SEX, a questão das ciências sociais, de algum modo, vinha à tona. Né? Vinha à tona, mas considerando-se que talvez fosse um curso muito tradicional, que ele não vingou, digamos, nas outras discussões. Nesse momento, né, o curso está, digamos, tomando mais forma, inclusive em razão de uma dimensão que
que é a existência já de um mestrado em Ciências Humanas e Sociais. Então, parte da nossa aderência, inclusive, vai na direção dessa conjugação entre um programa que já temos, inclusive, o doutorado, né, obtivemos o doutorado no ano passado, e a gente não tem uma graduação correspondente, que é um elemento valorizado, enfim, pelas instâncias e pelas agências que acompanham, que regulam. Então, esse é um dos pontos, portanto, que vamos, inclusive, retomar ao longo da apresentação. Aqui os proponentes, então, como dissemos, né, a professora Ana Keila, que é a principal liderança desse projeto, a professora Adriana Capuano, cuja formação é a sociologia, né, de origem, as ciências sociais, e eu que vos falo, professora Clarissa, doutora Clarissa, que é da PROAP, que esteve aí junto, atuando bastante intensamente, professora Marilda Menezes, que é professora visitante, que tem uma larga experiência na área das ciências sociais, inclusive de implementação de cursos nas ciências sociais, que também, infelizmente, não pôde comparecer hoje, e o Lucas, né, doutor Lucas, que eu tenho a honra aqui, o prazer de ser o meu, né, supervisionado pós-doc, que também está com uma atuação bastante intensa aqui no nosso programa, enfim, com uma atuação muito forte na universidade, atuando em várias frentes. Por favor. As nossas justificativas e as nossas aderências. Se a gente vai ao Plano Nacional de Educação, a gente vai reconhecer ali um conjunto de justificativas, de premissas e de pressupostos que dão suporte e que dão sustentação a uma proposta dessa natureza. E eu vou passar brevemente por elas, até porque eu sei que o nosso tempo ainda é um tempo escasso. O nosso projeto pedagógico institucional, que propõe essa possibilidade de circulação, né, dos saberes, as matrizes flexíveis, o PDI e, como eu já antecipei, o próprio Programa de Ciências Humanas e Sociais. O que é que a gente pode trazer do Plano Nacional de Educação? Exatamente a dimensão estratégica da educação, que todos nós sabemos, que está ali consignado no plano e que é sempre relevante que a gente fortaleça essa dimensão. No plano, a questão do forte compromisso social, o respeito, né, e o respeito aqui, no caso, não é apenas uma dimensão abstrata, mas é a reflexão, é a produção de conhecimento, é a efetivação, né, da dimensão dos direitos humanos e o respeito à própria diversidade, ou seja, ambos, direitos humanos e diversidade, como temas de pesquisa, como objeto de reflexão, como elemento de ação e de intervenção. A expansão da oferta, que está no plano, a necessidade, a ampliação do acesso ao ensino superior e a formação de professores. São todas elas dimensões que estão no plano e que o curso procura atender, que o curso está atento. No nosso projeto pedagógico, as questões fundamentais que estão fundamentando também o projeto, né, essenciais e fundamentando a excelência, a interdisciplinaridade, a inclusão, as matrizes curriculares flexíveis e a inserção, que é não só no plano regional, mas também nacional e internacional. No PDI, alguns aspectos que também já foram retomados aqui pelos outros projetos, né, mas que temos aí a questão da inovação, da interação social, da própria expansão da universidade, evidentemente que uma expansão sustentada, mas sim uma expansão aí com o horizonte de 2022, então nós temos 8 anos para a gente realmente redefinir os contornos dessa universidade e que junto possamos redefinir também as nossas práticas, né, as nossas ações. Esse aqui é um conjunto de elementos que nós já conhecemos, até porque outros projetos aqui apresentados também trouxeram, e que nós buscamos ajustar. Eu vou pedir para passar, para a gente poder ir aos eixos norteadores. O anterior, tá, por favor. Os eixos que estão sendo propostos. Por que eu estou dizendo que estão sendo propostos? Porque vocês vão perceber que o último slide, eu digo o seguinte, existe a perspectiva de realizarmos o seminário com o acolhimento do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade, o professor Fernando e a professora Adriana são os coordenadores, que é a etapa subsequente, tão logo a gente termina esse evento, nós já estamos nos programando para criar os seminários que vão dar continuidade a essa discussão, né? E esses eixos, então, são os eixos propostos que norteiam, neste momento, a criação das ciências humanas, das ciências sociais.
Evidentemente que, como é processo, né, é um trabalho em progresso, todas essas questões e as críticas e as sugestões, evidentemente, estarão contempladas nesse espaço que está, então, constituído. Então, identidades, diversidade cultural, direitos e igualdades, globalização, interculturalidade, territorialidades, fenômenos migratórios, trabalho, conflitos, movimentos sociais, educação, inclusão e ações afirmativas, ciência, religiosidade e laicidade, temas, metodologias e interdisciplinaridade em ciências humanas e sociais. Cada um desses eixos nós vamos apresentar brevemente e nós vamos encerrar a apresentação do projeto nos eixos. Nós não fizemos uma seleção de disciplinas e a questão das vagas, tanto docentes quanto discentes, a gente tem uma questão aproximada de 100 vagas, que é a nossa proposta inicial, mas isso também, de novo, a ser retomado, a ser rediscutido, e de docentes a gente calcula entre 10 e 15 docentes também a serem contratados. A professora Adriana, ela vai fazer a exposição dos 3 primeiros eixos norteadores, eu farei a exposição dos 3 últimos, também nessa perspectiva de ser uma apresentação mais breve, mais sintética, né, mais de conceito, mais de concepção, para que a gente possa passar, então, ao debate. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Então, eu vou dar sequência à fala da Gabriela, endossando as palavras que ela já disse. Acho que foram importantes essas questões que você levantou, Gabriela, principalmente dessa circularidade, né, de saberes, enfim, das propostas. Então, os eixos aqui que norteiam a proposta desse curso, o primeiro deles, identidade, diversidade cultural, direitos e igualdades, ele pretende fornecer o arcabouço teórico sobre algumas questões que são caras para as ciências sociais. Entre elas, identidade social e cultural, diversidade cultural no mundo globalizado, igualdade de direitos e garantias dos diversos grupos sociais, as minorias entre eles. Alguns temas que serão estruturais nesse eixo: gênero e sexualidade, intergeracionais, corpo e corporalidade, etnia, etnicidade e relações raciais, desigualdade, diferença social, direitos humanos e particularidades socioculturais, direitos sociais e políticos. Tudo isso a gente vê que tem uma interseccionalidade muito grande com outros cursos já existentes e outras propostas que hoje se apresentam aqui, como, por exemplo, o curso de História, que acabou de ser apresentado, né? Então, a partir desses fundamentos e da discussão e análise de situações específicas, por meio da pesquisa científica, que é a proposta do bacharelado, a ideia é levar à produção de estudos que, por sua vez, possibilitem localizar processos sociais e políticos de diversos grupos sociais que buscam reconhecimento, direitos e justiça social. Acho que vale a pena a gente ressaltar, depois a Gabriela certamente vai encerrar a fala retomando isso, que a questão do bacharelado ela visa essa dimensão da pesquisa, dos estudos científicos, mas a nossa grande questão aqui também na proposta do curso hoje é a licenciatura, especificamente a de sociologia, né? Porque a gente tem essa demanda dentro do ensino médio e é uma lacuna que nós temos, enfim, nos cursos de formação. Globalização, interculturalidade, territorialidades e fenômenos migratórios. Então, aqui também territorialidades fazendo intersecção com outros cursos já existentes. Os processos de globalização contemporânea pressupõem, para sua compreensão, abordagem de relações interculturais. Esse eixo também pretende fornecer arcabouço teórico sobre circulação de elementos culturais, pessoas e grupos étnicos e nacionais, a construção contínua da identidade social e das relações que se estabelecem em territórios variados e que evocam nacionalismos, interferências estatais e de grupos de poder. Formação de híbridos socioculturais que podem ser percebidos como bastante salutares, mas também podem gerar conflitos capazes de levar ao etnocídio e ao genocídio. O próximo slide, você pode... Eu não vou nem fazer a leitura dele, depois a gente pode abrir para o debate se houver alguma questão específica, para a gente não ocupar tanto esse tempo. O terceiro eixo, trabalho, conflitos e movimentos sociais, que visa, essa é uma contribuição que vários colegas, né, no momento em que
a proposta circulou pelo e-mail, alguns colegas chamaram a atenção para a importância dessa discussão, e ela era uma discussão que se dava de maneira transversal e ela acaba se tornando um eixo, então. Os processos de globalização empreendidos pelo capitalismo levaram a mudanças no mundo do trabalho que ganharam uma centralidade para a compreensão na contemporaneidade. No bojo dessas mudanças, questões como desemprego, crise sindical, flexibilização do trabalho e reestruturação produtiva. Aqui a ênfase, sem dúvida, é o estudo na região do ABC, onde estamos, e esse seria o diferencial. Também não vou ler esse slide todo para a gente não consumir muito tempo, mas a questão aí é o foco no ABC, principalmente. Agradeço aqui a professora Adriana. Antes de passar aqui para uma breve exposição desses próximos eixos, eu gostaria de lembrar a questão da licenciatura já apontada pela Adriana, que o próprio Lucas, né, que é um dos que colaboraram, ele trouxe para a gente um dado muito relevante do TCU, apontando que a área de sociologia é a área de maior carência de docentes, né, de professores para a educação básica. Não é isso? Educação fundamental básica, né? Educação básica, que é o fundamental e o médio. Formados na área, ou seja, você tem um grande contingente de professores ministrando sociologia, mas que não são formados na área das ciências sociais. Então, esse é um dado bastante relevante e que soma-se ao que o professor Daniel havia nos colocado na parte da manhã, que hoje no ABC nós temos 12 professores formados na área, né, nas ciências sociais, para dar conta do ABC. Obviamente que tem outras formações em ciências humanas, mas as ciências sociais restritas. E é importante lembrar que esse curso, a proposta do curso é que a gente tenha, obviamente, que seja um pós-BCH. E a perspectiva é de expansão, como sabemos, do pós-BCH, e é um curso relativamente barato dentro de uma estrutura como essa que nós temos, porque nós precisamos, evidentemente, dos docentes, das salas de aula, das bibliotecas equipadas, dos laboratórios de informática, e dar ênfase mesmo à produção, né, de conhecimento através de alguns aspectos que serão postos. Então, já exatamente, eu trouxe esse dado da licenciatura exatamente porque a educação, não só como um objeto, né, de estudo, como um tema de reflexão, como uma preocupação, né, acadêmica, mas também como uma prática, enfim, dada e acompanhada, alinhada com a licenciatura. Pode passar, por gentileza. Essa é uma área que quem conhece a professora Keila vai rapidamente identificar, né? É parte do seu tema de pesquisa, a área de religiosidade, mas eu acho que é muito interessante porque nós temos um debate que não é só o das religiões, mas que é um debate ético, em que a própria ciência, né, o conhecimento científico está posto, está sendo desafiado, está sendo questionado. Então, eu acho que o encontro dessas questões, ou seja, desses saberes, dessas diferentes formas de compreender e de interpretar o mundo, é parte de uma reflexão bastante relevante que também nos compete fazer. O próximo, por gentileza. A próxima. Bom, e esse daqui é particularmente um tema que me é muito caro também, que é a questão da interdisciplinaridade, ou seja, a necessidade, né, de se promover não só as práticas interdisciplinares, mas o debate no sentido da reflexão e da produção do conhecimento interdisciplinar. Fechando, eu já apontei que nós pretendemos dar sequência, né, à estrutura a do seminário, né, Ciências Sociais no FABC, que a ser aqui articulado já com o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade, para dar continuidade, inclusive, a essas propostas, a essas questões que foram aqui apresentadas. Basicamente, essa é a proposta, não é, né, não foi casual que eu tenha iniciado com uma imagem de Santo André e finalizado com uma de São Bernardo, porque eu entendo, de novo, né, que a gente precisa estabelecer aí, com urgência, fortalecer esse trânsito entre essas duas, né, dimensões da mesma universidade. Então, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Vamos ao primeiro bloco de debate. Regina, Sidney, isso aqui também. Bom, eu sou professora aqui recente da casa. Gostaria até de pedir desculpas se vou adentrar muito no tema,
sendo que agora que estou tomando contato com as propostas inovadoras e de expansão da universidade, mas eu fiquei com uma certa preocupação com essa proposta. Porque eu entendo assim, que a principal contribuição das ciências sociais é ela fornecer instrumentos de análise da realidade. Análise, diagnóstico, compreensão. E eu acho que tem 3 eixos fundamentais das ciências sociais, que é a antropologia, a sociologia e a ciência política. Esses temas são todos pertinentes colocados, todos esses eixos. Mas, assim, se nós não tivermos antes uma demanda muito grande em termos de análise e até a contribuição de todo o pensamento clássico para compreender a realidade, as ciências sociais ela fica um pouco deixando fica faltando os mecanismos de compreensão dessa realidade. O que eu estou querendo dizer? O problema muda. Hoje nós estamos no século XXI, né, em 2014, nós temos um tema premente na sociedade. Amanhã esse problema pode mudar. Né? E o que nos permite compreender essas mudanças é o instrumental analítico de compreensão e diagnóstico da realidade. Então, eu vi uma certa preocupação, acho que extremamente pertinente, mas gostaria até de participar de outros encontros que, porventura, venham ocorrer, mas eu acho que a gente tem que ter uma certa preocupação com relação a isso. Acho que a antropologia, a sociologia, a ciência política, ela fornece métodos de análise da realidade. E esses métodos acho que são fundamentais. E eu acho que eles vêm antes, porque senão a gente vai estar tratando dos efeitos, né, das transformações sociais e não estar absorvendo o mecanismo de... Vou fazer o primeiro bloco com as 3 perguntas, tá? Bom, professora Adriana e professora Gabriela, quando a gente fala de ciências sociais, principalmente aqui no ABC, na Universidade Federal, existe uma preocupação com relação ao mercado de trabalho desses profissionais, e que está emergindo agora um movimento de que não está mais exclusivo à docência. Principalmente nos serviços públicos, está emergindo um movimento de contratar cada vez mais profissionais da área para lidar com questões próprias do serviço público relativo mesmo às ciências sociais. E a minha pergunta é se não seria o caso de tentar englobar isso, abarcar em algum lugar dentro de algum dos eixos, para dar conta dessa demanda que possivelmente não, está surgindo atualmente. Vamos lá, professor Sidney, já passo a palavra aos proponentes. Então, primeiro, também cumprimentar os colegas Adriana e Gabriela. Eu tive a oportunidade já de participar num debate via e-mail com os colegas, e a minha preocupação, na verdade, tem muito a ver com a preocupação da Regina. Porque, enfim, para quem não é da área, o curso de Ciências Sociais ele já é um curso essencialmente interdisciplinar. Então, ele é um curso que tem contribuições da antropologia, da ciência política e da sociologia. E o que é interessante para a gente aqui é o quê? Que essa é a formação específica do cientista social. E isso, para a gente, é um desafio no FABC. Porque o que nós temos que fazer é criar um curso, tá certo? Que atenda, ou que de alguma forma tenha os referenciais teóricos e metodológicos dessas áreas, dessas grandes áreas, que não é algo simples, e nós temos só 1 ano de formação específica para fazer isso, certo? E temos que fazer isso de forma que haja um equilíbrio entre as contribuições dessas 3 grandes áreas. Por quê? Porque ou o curso corre o risco de ser um curso muito genérico, ou corre o risco de ser um curso mais voltado ou para antropologia, ou para ciência política, ou para sociologia. E daí vai ser um curso de antropologia, sociologia ou ciência política, mas não de ciências sociais, porque o curso de ciências sociais ele compreende a formação específica dessas 3 áreas. Então, esse é o nosso grande desafio. Agradeço as considerações. Eu vou passar a palavra para a professora Adriana.
que eu acho que tem questões aqui que são também de natureza política, viu, Sidney? Acho que elas são de natureza acadêmica, mas de natureza política também, que tem um peso muito grande hoje dentro da universidade. Com certeza. Bom, respondendo mais especificamente a questão da Regina, eu não vejo em nenhuma dessas... talvez isso não tenha ficado explícito nesses minutos que nós temos para expor todas essas questões, mas em nenhum desses eixos eu vejo a possibilidade de discussão deles no curso de Ciências Sociais sem o arcabouço teórico das ciências sociais mesmo, só que a gente não queria deixar isso dentro de uma matriz clássica, a gente não quer repetir o que já existe em tantas outras universidades, mas também não perder a dimensão da importância do referencial teórico das ciências sociais, na antropologia, na sociologia e na ciência política, que estão permeados todos esses eixos dessas questões. Então, eu não sei se isso não ficou explícito, talvez, na apresentação, porque o nosso tempo foi breve e a gente preferiu expor dentro dos eixos, e não dentro da vertente clássica dos cursos. Teremos 3 grandes áreas, a antropologia, a ciência política e a sociologia, mas todos esses eixos estão permeados por todas essas questões teóricas. Não há como você fazer um curso de ciências sociais sem isso. Questões que vão ser, evidentemente, que vão ter expressão na própria grade. Né? E exatamente essa questão relevante, me parece que é. Quais são os eixos que norteiam a nossa proposta? E, evidentemente, que a gente tem profissionais muito qualificados aqui dentro, o Sidney é um deles, que está aqui presente, para poder dar, para contribuir, né, no refinamento, na calibragem, né, e na proposta. E, inclusive, como você mesmo disse que tem interesse em participar, seja muito bem-vindo. Incorpore-se. A perspectiva é de somar, não é de dividir, nem de separar. Muito obrigado. Agradeço a disponibilidade. Infelizmente.